Boa noite, pessoal. Que bom vê-los hoje aqui. É maravilhoso saber que eu tenho colegas excepcionais. Boa noite, pessoal. Bom vê-los hoje aqui. Colegas, saber que eu tenho colegas excepcionais. Boa noite, pessoal. Bom vê-los hoje aqui. Colegas maravilhosos que resolvem estudar na terça-noite, né? Colegas maravilhosos que resolvem estudar na terça-noite. Não sei se é só para mim, mas está dando eco aqui. Colegas maravilhosos que resolvem estudar na terça-noite. Não sei se é só para mim, mas está dando eco aqui. Prof. Cristina, liga o celular. Mel, eu não estou com o celular ligado, dá ver por que está dando tanto eco aqui para mim. Liga o celular. Mel, eu não estou com o celular ligado, dá ver por que está dando tanto eco aqui para mim. Então tenta entrar de novo. Mel, eu não estou com o celular ligado, dá ver por que está dando tanto eco aqui para mim. Então tenta entrar de novo. Então vem você, Mel, daí eu vou sair, eu entro de novo. Tudo bem. Então tenta entrar de novo. Então vem você, Mel, daí eu vou sair, eu entro de novo. Tudo bem. Então tenta entrar de novo. Então vem você, Mel, daí eu vou sair, eu entro de novo. Olá, boa noite, gente. Tivemos aí um probleminha com a Prof. Cris, que ia fazer a abertura. É assim mesmo, quem sabe... Boa noite, gente. Quem sabe faz ao vivo. Tivemos aí um probleminha com a Prof. Cris, que ia fazer a abertura. Aí? Tá ok agora, né? Pessoal, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Eu sou a Prof. Melânia e é com imensa satisfação que eu recebo hoje no canal o professor doutor Ivo Dickmann, em nome do GIG Xanxerê. Começamos aí com uma vibe muito boa, com muito entusiasmo, e isso vem do professor Ivo, né? Eu acho que a Cris já está aqui. Olá, então agora vamos iniciar de novo, como eu estava dizendo, é uma alegria imensa tê-los aqui hoje, na terça-feira, né? E mais uma vez a gente vai fazer uma coisa maravilhosa, compartilhar conhecimento. Estamos fazendo isso desde o início da pandemia, né? Como tudo na vida tem o ônus e tem o bônus, a pandemia tem todo aquele ônus que você conhece, que vocês já sabem, mas tem o bônus que nos levou a aprender muitas coisas. E como diz Rubem Alves, né, não haverá borboleta se a vida não passar por longas e silenciosas metamorfoses. E nós estamos passando por essa metamorfose maravilhosa, porque nós queremos ver as nossas borboletas, e estamos vendo as nossas borboletas, muito lindas e coloridas. Então, no início estava difícil, né? E agora continua, né? A gente não sabia nada de tecnologia. De repente a gente tinha que trabalhar uma aula remota. Mas como fazer? Como fazer essa aula remota? Aí a gente foi buscar em quem? Em quem que a gente foi buscar? Em Paulo Freire. Ele sempre tem a resposta para nós, né? E ele diz que a alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da busca. Ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria. E é com alegria que a gente tem buscado novos conhecimentos, a gente tem buscado aplicativos, buscado aprender novas tecnologias com alegria imensa em fazer aquilo que nós nascemos para fazer, que é ensinar. Somos mediadores, nascemos para isso. Aí, alguns se perguntaram, mas e aí? O que a gente vai fazer agora, né? Mas Cortella diz que a gente tem raiz.
A gente não tem âncora e as nossas raízes se ramificaram. A gente foi buscar outras fontes de energia. Não foi isso que nós fizemos? Nós, educadores, fizemos, porque nós temos raízes e não âncoras, né? A gente tem que sair da zona do conforto para buscar algo novo. Você não pode esperar uma situação nova se você faz as mesmas coisas, né? Tem que buscar. Mas essa busca, como que ela aconteceria, né? Celso Antunes, maravilhoso Celso Antunes, que a gente adora ouvir ele, né? Ele diz que esperar o tudo conhecer para começar a agir significa condenar-se ao nada realizar. Mas, Bah, como é que a gente vai trabalhar a aula remota se a gente não sabe? Como é que eu vou entrar lá no Google Sala de Aula? Como é que eu vou utilizar esse aplicativo? Como é que eu vou fazer uma gamificação se eu não sei? Aprendendo. E como que a gente aprende? Aprende fazendo. Aí aconteceu um monte de problema, né? Teve aquele formulário que não deu certo, teve aquele momento que você resolveu fazer um Padlet, que eu não sei se é assim que diz, porque o inglês agora que eu estou conseguindo fazer a pronúncia, não deu certo também, né? Aí nós nos deparamos com outra situação. Nós pensávamos que os nossos alunos eram experts em tecnologia, porque eles vivem com o celular na mão, né? Porém, a gente descobriu que eles não sabem e que sabem muito pouco. Tem mais facilidade que nós para aprender, né? Mas não sabiam. Alguns até hoje não conseguem acessar o Google Sala de Aula. Então, a gente percebeu que o nosso papel é muito além de dentro da sala de aula, que aquilo que a gente tinha medo de mexer, medo de fazer algum comentário, de ensinar, que é tecnologia, também nos cabe. E aí, pessoal, a gente despertou com um novo olhar para novas possibilidades. E nós, professores, fizemos a diferença, né? Aí alguém dizia: não, o professor não vai saber usar tecnologia. Nós mostramos que sabemos. São meses de aula remota e meses que a gente tem certeza que houve ensino-aprendizagem. Rubem Alves diz que a nossa alma tem pressa, né? E a nossa alma tem pressa. Nossa alma tem pressa de ensinar, pressa de aprender. E por isso que vocês estão aqui hoje, na terça-feira à noite. Vocês poderiam estar fazendo N coisas, mas vocês estão aqui. E felizmente, nós temos pessoas maravilhosas que estão compartilhando conosco o que eles têm de mais precioso, que é o conhecimento. Porque ao contrário do que muita gente pensa, que você abre uma caixinha lá e consegue colocar conhecimento, não é assim não, né? Conhecimento, ele custa tempo, ele custa esforço, ele custa disciplina, ele custa treino. Nós sabemos, né? Como a gente demora para fazer uma gamificação, como a gente demora para fazer um formulário um pouquinho mais interessante para os alunos, ou qualquer outro aplicativo que a gente vai aprender. Demora para aprender, depois demora para aplicar. Então, conhecimento, ele requer muito de nós. E nós temos pessoas maravilhosas que vêm hoje dividir com nós o que elas têm de mais precioso, compartilhar conosco. Então, hoje a gente vai ter aqui a professora Melânia, do GG de Xanxerê. Eu também sou do GG de Xanxerê. Nós fazemos parte desse grupo maravilhoso, coordenados pela Celuí, nossa mentora. Então, nós temos aqui a Melânia hoje, temos a professora Suzana, que vem dividir e compartilhar conosco, e nós temos o professor Ivo Dickmann, que mesmo ele tendo uma agenda super lotada e N coisas para fazer, e tem se empenhado muito em aprender o que ele vem nos ensinar hoje, ele vem compartilhar conosco. Então, a palavra da vez é compartilhar. Mas esse compartilhamento que a gente está fazendo, essas aprendizagens significativas que nós estamos tendo, ela só acontece pelo que Paulo Freire sempre nos disse, né? Paulo Freire, para mim, uma das pessoas que eu amaria ter convivido e conhecer é Paulo Freire.
Nunca ouvi pessoalmente, não tive essa grande oportunidade, mas quando você ouve ele naquelas fitinhas antigas, você ouve uma pessoa extremamente humilde, com uma fala mansa, e ele falava que ele amava as pessoas. A gente só consegue fazer aprendizagem com amor, com emoção, ao contrário do que se pensava, não está separado, está juntinho. E para a gente ter esse amor, essa emoção, esse carinho, né, a gente tem que buscar também Augusto Cury. Ah, é autoajuda? Não, não é autoajuda, é reconhecimento da tua emoção. Então, com Augusto Cury e com Paulo Freire, aqui, ó, os dois do meu ladinho. Gente, eu desejo a vocês um evento excepcional e passo o livro para a professora Melânia. Um abração, Melânia. Bola contigo. Vamos lá. Obrigada, prof. Cristina, por essas belas palavras que nos presenteou. Então, agora uma boa noite oficial, né? Depois do pequeno incidente que nós tivemos com o som. Pessoal, nós somos do GIG Xanxerê e nós somos um grupo de educadores que está sempre na busca pela formação e orientação para uma educação de qualidade e também para preparar melhor esse nosso aluno, esse aluno que está sendo formado para uma sociedade em constante transformação, principalmente nesse momento, né, que está vivendo, né, uma situação bastante peculiar. Nós somos coordenados no GIG Xanxerê pela prof. Celoí. Gratidão, prof. Celo, por tudo que nós aprendemos com você. Um grupo, ele só se mantém firme, ele só se sustenta quando tem um líder atuante, forte, firme, né? E a prof. Celoí é essa nossa líder. Pessoal, o meu livro é um livro especial, né, da minha amiga, da minha colega de trabalho, a prof. Maria Helenice Branco, de Ponte Serrada. Ela escreveu o livro Ponte Serrada, um pouco de história, e eu trouxe aqui de uma forma bem especial para prestar a minha homenagem, o meu carinho a ela, e foi publicado pela editora Livrologia de Chapecó, do professor Ivo, tá? Então, para quem quiser ler, né, um carinho especial aí, prof. Maria Helenice, ela também está nos assistindo. Pessoal, deixem aí de onde vocês são, no chat, eu vou estar o tempo todo lendo aí as suas mensagens, já vi muita gente aí no chat com nós, isso é muito interessante, tá? Uma coisa que eu aprendi no grupo GIG é que na educação, dividir significa somar. A gente divide e compartilha conhecimento para somar experiências significativas para o nosso aluno, para a nossa escola. Então, todo mundo convidado aí a dividir, a somar conosco. E hoje, para dividir também, para mediar o nosso bate-papo com o professor Ivo, temos a professora Suzana, professora de arte e também coordenadora pedagógica de uma escola em Xanxerê. Ela que também é do GIG Xanxerê. Seja bem-vinda, prof. Suzana. Obrigada, Melânia. Olá, boa noite, prof. Melânia. Boa noite, prof. Cris. Boa noite a todos os educadores que estão nesse momento nos acompanhando e uma boa noite muito especial para as minhas colegas professoras da escola onde eu trabalho, que eu já olhei aqui no chat, estão aqui interagindo, que coisa boa, né? Nós estendemos o convite e as pessoas aceitaram, e a gente fica muito feliz, porque a gente vai compartilhar muito conhecimento, né, na noite de hoje. Quero também agradecer muito a nossa líder, Celoí, porque sem ela, na verdade, essa conversa com o professor Ivo não aconteceria, não é mesmo, Melânia? Não teria como. Então, ela que foi aí a intercessora, ela que organizou tudo e conseguiu
um espacinho na agenda do professor Ivo para conseguir conversar conosco, né? E, é claro, agradecer ao professor Ivo Dickmann, professor doutor Ivo Dickmann. Obrigada, professor, pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, né? Pelo gosto que o senhor tem em compartilhar conhecimento, né? É realmente um privilégio para nós estarmos aqui nessa noite, estamos muito felizes. E conforme o momento que nós estamos vivendo, né, que é um momento sem volta na educação, nós não iremos retroceder, né, temos aprendido e que é assim, que não será mais como antes, e que nós estamos em um momento tecnológico, né, um momento de tantas mídias novas, e nós precisamos aprender e tem pressa e é para ontem, né, não podemos deixar para depois. E hoje nós vamos falar em especial de uma mídia chamada podcast. Você já ouviu falar de podcast? É disso que a gente vai conversar hoje, né? Então, te convidamos agora para compartilhar esse link, né, do YouTube nas suas redes sociais, para que essas informações não fiquem aqui. Essas informações são privilegiadas, então que elas circulem por aí, né? Nós teremos nessa noite o professor Ivo, então, para que isso chegue a mais pessoas, né? Então, assim, compartilha com os seus amigos, manda nos grupos de WhatsApp, compartilha no Facebook e vamos para o nosso bate-papo de hoje, né? O meu livro, então, é aquele que me acompanha durante toda a minha trajetória artística e como prof de arte, né? Que é o meu manual, Descobrindo a História da Arte da Proença Graça. Mesmo nós tendo na nossa escola uma plataforma de ensino, né? Ele sempre me acompanha e me orienta nas minhas aulas. Passo para você, então, Melânia. Pessoal, vamos apresentar, então, o nosso convidado da noite, ele que é o mais importante hoje, né? O professor Ivo Dickmann. Gente, eu tenho anotado aqui todo o currículo aí desse homem, porque é muita coisa, né? Então, o professor Ivo, ele é docente do programa de pós-graduação em educação e do programa de pós-graduação em ciência da saúde da UNO Chapecó. Atua na graduação em pedagogia e em biologia. É líder da comunidade Voar, não podemos esquecer dessa parte. Tem um canal no YouTube intitulado TV Ecopedagogia, possui a editora Livrologia, comprometido com a educação freiriana e a educação ambiental, a educação do campo, e tem aí uma ampla experiência em podcast, né? É o cara do podcast. Boa noite, professor Ivo. É um enorme prazer ter você conosco. A gente sabe que a tua agenda é bastante lotada e a gente fica lisonjeado aí de ter um espacinho na agenda. Obrigado, Melânia, Suzana, Cris, obrigado pela acolhida, obrigado acolhendo também a todos e todas que estão aí falando no chat, se comunicando com a gente, né? É muito legal poder estar aqui com vocês, falando um pouco sobre o que a gente faz, né? Porque às vezes, a gente sabe muito sobre um assunto do ponto de vista teórico, e isso é muito bom para nós, né? A gente sabe lidar bem com a teoria no nosso dia a dia, mas tem vezes que a gente precisa, às vezes, colocar a mão na massa, como eu digo, pisar no barro, que é para viver uma experiência diferente. E eu me propus esse ano a fazer isso, né? Quando logo que começou a pandemia, eu vi nas redes sociais, assim, o que você vai fazer esse ano que você ainda não fez? E isso me chamou muita atenção, assim, o que eu vou fazer esse ano? Pois é, o que eu vou fazer, né? Aí comecei a buscar alguma coisa nova para me iniciar. E me caiu na minha frente, assim, em algum momento, essa coisa do podcast, eu comecei a aprofundar e eu, assim, fiquei apaixonado, assim, foi uma coisa que me cativou, me prendeu a atenção, e aí comecei a estudar um pouco. E a melhor maneira de aprender uma coisa, ou uma das melhores maneiras de aprender alguma coisa, é fazendo, né? E aí eu comecei no final metade de julho para final de julho, eu comecei o meu podcast semanal, que é o podcast da Ecopedagogia, que
todas as plataformas que você hoje acessar, seja via Spotify, via o Apple Podcast, o Google Podcast, que são os 3 maiores, mas tem outros também. Se você botar a palavra ecopedagogia, só vai aparecer o meu podcast. Não existe outro podcast da ecopedagogia sistemático, semanal. Eu já estou indo aí para o 15º episódio semanal, e antes do final do ano ainda tem umas novidades que vão estar dentro dele, né? Porque eu tenho uma estratégia com ele nos próximos anos, e eu comecei com uma coisa e ele vai ampliar para outras. E eu vou falar um pouco disso hoje aqui com vocês. Eu fico assim lisonjeado de poder compartilhar, né, um pouco do que a gente vem fazendo, e espero que isso que eu vou falar para vocês sirva, né, como uma possibilidade de prática também pedagógica, que é sobre isso que a gente vai falar, né, o potencial pedagógico do podcast na escola e na universidade, especialmente, né? Professor, eu acho que nesse momento o que nós mais precisamos é de uma abertura para o novo. A gente precisa estar com a mente aberta, mas também a gente não consegue abrir a mente quando não tem pessoas para compartilhar com nós. E é por isso que eu falava que dividir significa somar, né? E eu acho que o senhor só vem a somar com a prática pedagógica de vários educadores que estão aqui hoje em busca, né, de conhecimento, de experiências novas para inovar nessa educação, no trabalho com o seu aluno. Perfeito, Melânia, perfeito. Eu acho que nós, professores, temos como característica da nossa prática profissional sempre buscar coisas novas, né? Porque a educação, ela necessita estar sintonizada com o tempo que ela está sendo executada, sendo feita, trabalhada, né? Então, nós não podemos executar hoje, 2020, em plena pandemia mundial, né, uma educação dos anos 80, uma educação dos anos 60, né? Nós precisamos inteiramente nos integrar e nos entregar ao tempo que nós vivemos, ao tempo e ao contexto. E nós vivemos hoje um contexto virtual, né? Nós vivemos na educação um contexto onde se faz aqui onde nós estamos, né? Nessa plataforma, por exemplo, que é o YouTube, que o pessoal está nos assistindo, é uma plataforma poderosa. Agora, depende o que a gente faz com ela, né? Depende o que a gente aprende mais sobre ela, né? Que até mês de março a gente achava que era um lugar para as crianças assistir vídeo. Hoje nós temos que colocar os nossos vídeos nessa plataforma, né? Quase que diariamente, né? Então, tem aí um potencial extraordinário. Eu sempre digo, vídeo é poder. Eu estou dizendo isso várias vezes, porque quem está no vídeo está, no mínimo, 10 anos na frente do outro colega que não está no vídeo. Então, se você tem um canal no YouTube, você está 10 anos na frente dos seus colegas. Não significa que você é 10 vezes melhor que os seus colegas, mas significa que você está já dando um passo à frente. Somos obrigados a ter canal no YouTube? Claro que não, mas eu acho que hoje é quase que imperativo que nós, professores, nos preocupemos com isso, do ponto de vista do engajamento do nosso estudante com aquilo que a gente trabalha. E nos últimos 2 anos, vamos talvez botar 3 anos, né? Mas especialmente agora 2020, final de 2019, início de 2020, surgiu assim como se fosse um chafariz, né? Esse tal do podcast, né? Quer dizer, quando o Spotify abriu um canal específico internamente lá para colocar podcast e divulgar podcast, todo mundo começou a falar. Porque antigamente a gente escutava rádio, né? E muita gente ainda escuta rádio. A gente escutava o nosso programa, meu programa preferido é das 10 da noite até meia-noite, porque eu gosto de escutar música romântica. Aqui na nossa região tem uma rádio que toca umas músicas fantásticas nesse horário, né? Só que daí, mas às 2 da tarde eu tenho tempo de escutar música. E aí aquela música eu só posso escutar à noite. Hoje, com o podcast ou com as plataformas de streaming de música, né? Nós podemos escutar as nossas músicas preferidas a hora que nós quisermos. De graça, ou pagando, se a gente quiser ter uma outra experiência de áudio. Então, acho que isso é fantástico. E isso não dá para fazer de conta que não toca na educação. Porque a gente vê os nossos alunos com fone de ouvido, escutando música, escutando podcast, e a pergunta é, e nós estamos aonde nessa pegada, nesse caminho? Nós temos que ficar atento a isso, né? Professor Ivo, e assim, antes de nós iniciarmos para direcionados mesmo ao podcast, eu gostaria de fazer uma pergunta. Qual o mínimo hoje para um educador?
qual o mínimo de tecnologia, o mínimo de recurso que um educador que está, né, aí inserido no que nós estamos vivendo hoje, né, em meio à pandemia, o que é o mínimo que o professor precisa ter para que ele esteja engajado nesse processo? Bacana, Suzana, essa pergunta. Eu acho que é uma pergunta interessante para a gente se fazer, né? Olha só, veja bem. Nós não podemos assumir esse tema da tecnologia como algo dado e como algo que vem para ficar e que por si é bom. Essa é uma primeira questão de fundo. Nós poderíamos discutir a noite inteira só isso, né? De onde que vem isso, para onde que vai, qual é que é a intencionalidade, a dimensão política disso, né? Os aspectos socioeconômicos disso, tá? Então essa é uma primeira questão de fundo, né? Porque nós percebemos agora, na época da pandemia, e nós achávamos, antes de março, que todos os nossos estudantes dominavam as tecnologias e nós, professores, estávamos para trás dos nossos alunos. Quando a gente foi jogar o material online, a gente percebeu que eles dominavam tanto quanto nós, só que eles faziam algumas coisas melhores do que nós na tecnologia e nós fazemos algumas coisas melhores que eles. Do ponto de vista pedagógico, os nossos alunos não utilizavam as tecnologias para aula, para aprender mais, eles usavam como lazer. Ficar zapeando no Facebook, olhando as fotos dos amigos no Instagram, mandando meme pelo WhatsApp, e nós achávamos que eles estavam anos-luz na nossa frente. E a gente descobriu que era passatempo, não era educação, não era pedagógico, eles não estavam aprendendo muitas coisas. Bueno, e aí nós dizia, nós professores precisamos ir para o Facebook, para o Instagram e dominar o WhatsApp. Sim, eu acho que nós precisamos. Como eu disse, nós não precisamos ter um canal no YouTube, mas é bom que a gente tenha. Nós não precisamos ter um perfil no Facebook. A escola não nos cobra, a universidade não me cobra. Agora, se eu não estou lá, eu acho que é um problema, que eu me desconecto de uma estratégia tecnológica, virtual, digital, que é parte do tempo que eu estou vivendo. Mas aí a pergunta é o seguinte, que você me faz, quanto que nós temos que ter? Olha, gente, eu acho que nós não precisamos estar no Facebook, no Instagram, no TikTok, no Snapchat, não sei mais o que, ia citar aqui 50 aplicativos. Nós não precisamos. Mas eu acho que nós precisamos. Facebook e Instagram. Eu acho que nós precisamos. Eu acho que nós precisamos, quem quiser dar um passo a mais, de forma mais densa e efetiva, nós precisamos estar no YouTube, tá? E eu acho que aí, sim, um terceiro passo definitivo, que é para consolidar um perfil de professor, de professora, conectado ao tempo que nós estamos vivendo, e eu diria até mais, conectado com o futuro da educação, nós precisamos ter um podcast. Então, nós precisamos ter 3 coisas. Presença online nas redes sociais, especialmente as duas que todo mundo está, Facebook e Instagram. Nós precisamos avançar para o YouTube, e aí, claro, dentro de uma estratégia do que fazer lá, não é simplesmente ter o canal e não postar nada. E nós precisamos avançar para o podcast. Imaginem vocês, imaginem nós aqui, que nós chegamos na escola, os alunos estão com o fone de ouvido sentado assim no ladinho da sala de aula, na mureta, né? Escutando o fone de ouvido e você pergunta, oi, tudo bem, Joãozinho? O que você está fazendo aí? Está escutando o quê? Ele olha para você, olha para cima, né? Porque ele está sentado, está de pé, e diz assim, eu estou escutando o teu podcast, professora. Porque você vai dar aula de história e você gravou um programa de 5 minutos, de 10 minutos, falando sobre a Segunda Guerra Mundial, e eu me interessei, eu quero escutar de novo, porque eu sei que é sobre isso que a senhora vai falar depois. Ou seja, esse aluno, ele está na frente, ele está conectado, ele está ligado no que está acontecendo. E imagina a satisfação de nós, professores, saber que os nossos alunos nos ouvem, nos assistem, nos acompanham, comentam os nossos posts. Isso cria uma sinergia. Não é para a gente se aparecer, não é para a gente ter 10 milhões de seguidores. É para a gente criar uma sinergia de tal forma que esse aluno vai estar tão engajado com o conteúdo que a gente trabalha que a nossa aula é prerrogativa para ele. Ele vai vir para a escola porque tem aula com a gente. Não porque, mais uma vez tem que ir para a escola. Não, ele vai vir porque hoje é aula com a professora Melânia, hoje é aula com a professora Suzana, e eu não posso faltar essa aula. Porque aí ela já me entregou tanta coisa boa, que eu tenho que dar uma retribuição. É o princípio da retribuição. Eu tenho que retribuir tudo que ela faz por mim. E aí ele vai vir para a nossa aula, não para ficar no celular zapeando, ele vai vir para a nossa aula para nos assistir.
E aí ele vai aprender mais. E é isso que nós queremos. Nós não queremos, como eu falei, nós não temos canal no YouTube, podcast e rede social para se aparecer. Nós temos tudo isso para que o aluno aprenda mais, para que o nosso conteúdo faça sentido na vida dele. Essa é a nossa estratégia. Para mim é isso, né? E é para isso que eu venho me empenhando dentro dessa área. Nossa, que ótimo, né? Agora já deu uma injeção de ânimo aí, né? E assim, professor, muito interessante pensar que se nós temos, como o professor Edward Schmidt falava na live contigo, se nós temos 30 pessoas que já nos viram, isso significa uma sala toda que viu a gente, né? E esse compartilhamento, embora às vezes não seja necessariamente o teu aluno, porque você tem outras pessoas que vão te assistir, acaba por ir disseminando, né, conhecimento, e as pessoas acabam compartilhando aquilo que tu pensa, né, e isso é maravilhoso, saber que tem pessoas que gostam do que você faz, que gostam de como você faz, né? Sim, perfeito. E que vão até, professor Ivo, consumir tudo isso em forma de áudio, né? Que é essa outra tendência também. Está ali com o fonezinho, né? Com o foninho de ouvido e tal, 5 minutinhos, 10 minutinhos, está se preparando para a aula, né? Nossa, isso é um sonho, professor Ivo. Né? E vai acontecer com a gente, viu? Mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Se você olhar os stories do meu Instagram de ontem, eu acho que está lá ainda, né? Dura um dia, né? É para estar ainda. Se olhar nos destaques, está guardadinho. Um professor que eu não conheço, o nome dele é Moacir, eu posso falar aqui porque estou fazendo um reconhecimento a ele. Ele me mandou uma mensagem, eu não sei nem de onde ele é, nem prestei atenção nisso, devia ter olhado. Ele disse, sim, professor, eu escutei o teu podcast, que legal. Aí eu segui ele no Instagram, ele também produz podcast. Ele é um professor de sociologia. Conteúdos fantásticos, eu acho que ele está no 10º programa agora. Veja, quando uma pessoa diz para você assim, olha, que você nem conhece, olha, a gente tem essa responsabilidade enquanto professor, né? As pessoas que a gente nem conhece estão sendo tocadas por nós à distância, porque a gente está fazendo uma coisa que antes de março nós não fazíamos, podcast, no meu caso, num caso específico, né? Agora, se você começa sistematicamente a postar nas redes sociais, você amplia esse impacto, né, da nossa profissão. Antes nós impactávamos 20 alunos, 30 alunos. Hoje eu tenho 5.000 amigos no Facebook, eu tenho que deletar alguns de vez em quando, porque eu começo a receber convites de outras pessoas. Né? Então eu vou lá, olho assim, quem que é essa pessoa? Não me lembro, eu deleto. Porque se eu não me lembro é porque ela não se relacionou comigo, né? Então, se ele gosta de mim, ele pede de novo para entrar, né? Então, assim, fica aí, né? Mas vejam, meninas, Suzana e Melânia, hoje, até para terminar de responder a tua pergunta, que eu parei na metade, Suzana, o que a gente precisa? Eu até brinco sempre, né? Isso aqui, ó, um celular e um pedestal. O pedestal custa R$20. Se nós não temos R$20 para investir na nossa profissão nos próximos 10 anos, então nós temos que parar de dar aula amanhã porque nós estamos na profissão errada, né? Nós não podemos investir num pedestal que custa R$20. Celular todo mundo tem, não importa o modelo. Com isso aqui você faz canal no YouTube, você faz postagem nas redes sociais diariamente e você faz podcast. Com isso aqui. Então, assim, nós não temos mais desculpa para não fazer. Claro, como eu disse, todo mundo precisa fazer? Não, porque daí se todo mundo fizer, aí nós não vamos nem vencer assistir o que todo mundo está produzindo e nem ouvir o que todo mundo está fazendo. Agora, se eu faço e os meus alunos me ouvem e me assistem, eu dou um passo definitivo na conexão com esses estudantes. E o que falta hoje que a gente está sentindo? Essa empatia. O nosso aluno não... Quantas vezes nós já ouvimos? Ah, mas eu vou lá dar aula, mas os meus alunos não me valorizam. Talvez se você só vai dar aula e sai da sala e você não está aí, não nem aí, né? Porque nós temos professores excelentes e nós temos péssimos professores. Nós temos mecânicos excelentes e péssimos mecânicos. Nós temos médicos excelentes e péssimos médicos. Então, vamos admitir, nós temos péssimos professores. A pergunta é, nós queremos fazer parte desse grupo? Não. Se não, então a gente tem que fazer o que os bons fazem. Ou se aproximar do que essas pessoas estão fazendo. Os professores diferenciados hoje estão nas redes sociais. Os professores diferenciados hoje estão produzindo conteúdo para além da sala de aula.
Então, nós precisamos fazer esse movimento. E aí, Suzana e Melânia, e os colegas que estão aqui, né? Estou vendo muita gente conhecida aqui, muito legal ter ex-alunas aqui, né? Nos assistindo. Nós precisamos fazer o que a Melânia acabou de dizer no começo, abrir a nossa cabeça, entender o tempo que nós estamos vivendo, estabelecer uma organização pessoal e pensar assim, onde eu quero estar daqui a 10 anos? Como eu quero ser reconhecido daqui a 10 anos? Qual é o meu projeto como professor daqui a 10 anos? 20 anos. E aí a gente perceber que nessa trajetória de 5, 10, 20 anos, eu preciso sair desse ponto A que eu estou hoje e ir para o ponto B. E nesse caminho entre A e B, existem algumas tarefas. E uma dessas tarefas é um aprendizado, né? Cabeça aberta é a cabeça de quem quer aprender, é um aprendizado de algumas tecnologias que eu faço com o meu celular e o meu pedestalzinho, humildezinho aqui, eu coloco ele aqui e faço. Eu faço todo dia um vídeo no Facebook, eu gravo para os meus programas no YouTube, ou seja, não tem mais aquela desculpa que tinha há 5 anos atrás, há 10 anos, mas eu preciso ter um software que é pago, eu preciso uma câmera que custa 5 mil, eu preciso... Não precisa mais nada, nós já temos tudo. O que a gente precisa só agora é produzir, né? Acho que é importante pensar assim. É muita coisa grátis, né, professor? Não tem mais essa desculpa. Claro que a gente precisa do básico ali, do pedestal e do celular, mas enquanto aplicativos é muita coisa, né? Basta que a gente tenha essa disponibilidade, né, de ir para os meios de comunicação, pode-se dizer, né, o YouTube, de pesquisar, de estarmos por dentro. E isso é algo que agrega a nossa profissão, né? Isso é algo que vai aonde eu quero estar, né? Isso é muito importante. O que eu preciso fazer para estar nesse lugar, né? Eu preciso disponibilizar também de tempo de aprendizado, né? Que é o que a gente está fazendo hoje, né? Claro, claro. E do ponto de vista do podcast, que é o nosso tema aqui, às vezes a gente divaga, mas a gente está falando disso. Do ponto de vista do podcast, gente, pensa comigo, Suzana e Melânia, e eu falo o nome de vocês, que é o nome de todo mundo aqui. Quem de nós, como professor, como professora, não sabe falar? Né? Como é que vai imaginar uma professora que não fala? Pelo menos 40 minutos que é a aula dela. E ela tem aula 3, 4, 5 períodos. Isso de manhã. Daí de tarde tem mais 3, 4. Daí às vezes tem noite, tem mais 3, 4. Ou seja, se tem uma coisa que a gente sabe fazer, é falar. Mas eu sou tímido. Então o podcast é para você. Porque você não vai aparecer. Vai aparecer só a tua voz. Olha que fantástico. Então, eu sou tímido. Então faz podcast. Eu sou mais extrovertido. Então faz podcast e canal no YouTube. Eu sou super extrovertido. Então faz podcast, canal no YouTube, Facebook e Instagram. Né? Porque aí você dá conta de tudo. Você é mais imperativo, você consegue fazer mais coisa? Faz mais coisa. Se você é mais devagar, e não é problema nenhum, cada um tem seu ritmo, faça só podcast. Começa pelo podcast. Depois que você já se inteirou disso, depois que você já se organizou para isso, dá o segundo passo, depois de 6 meses, 1 ano, não tem problema. Veja, eu estou aqui falando com vocês, eu estou nessa pegada há 4 anos. Então, não é no primeiro mês que as coisas acontecem. Exige persistência, né? Então, o podcast é uma estratégia extraordinária para a gente começar. Professor, por onde que eu começo? Começa pelo podcast, porque você pega o teu celular, grava direto no aplicativo, a gente fala do Anchor sempre, que é um aplicativo gratuito e fácil, você dá um clique e teu podcast está no ar. Você grava, está no ar. Se você quer melhorar um pouquinho, você faz uma abertura e um fechamento que o pessoal faz hoje pela internet a R$100. O meu podcast, quem escutar o podcast da Ecopedagogia, aquela abertura e aquele fechamento, eu fiz com a professora Juliana, que está aqui me assistindo, que é minha amiga, foi minha aluna. A gente sentou numa tarde, eu pedi ajuda para ela, porque ela é jornalista e radialista profissional. A gente fez juntos e gravou uma vez, está para sempre. Né? Então, a gente contrata esse serviço online. Então, o podcast é uma ferramenta sensacional. Agora, claro, né, meninas? Nós poderíamos ficar mais 1 hora aqui falando como que faz, o que tem que produzir de conteúdo, se tem que ser diário, se tem que ser semanal, quinzenal, mensal, bimestral. Isso é outra coisa. Você faz sozinho, você faz em dupla, você faz entrevista, você faz dicas, você faz conteúdo mais profundo. Se dura 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, meia hora, 1 hora, essa é uma outra coisa. E a gente está aqui para se ajudar.
Hoje tem, se você botar no YouTube podcast, você passa anos assistindo os vídeos e não termina, porque tem muita gente produzindo sobre isso. E nós, professores, não podemos piscar, nós ficamos para trás. Porque hoje a coisa está tão rápida que quem parou fica para trás, né? Então a gente precisa ir começando, fazendo, e eu tenho certeza que os nossos alunos, se nós disser para eles que nós estamos produzindo o podcast, eles vão escutar. Eu tenho certeza disso. Eles vão escutar, professor, porque assim, vários alunos, eu trabalho mais com ensino médio, mas vários alunos, eles estão lá, fulano de tal falou no podcast sobre isso. Então, quer dizer que eles são um público ouvinte de podcast, né? Então, imagina quando eles tiverem o seu professor, que vai falar naquele dia sobre tal coisa, um podcast antes, né? Isso é uma metodologia totalmente ativa, porque o aluno ele vai ver antes, né? E ele não vai chegar cru para a tua aula, ele vai chegar já inserido naquilo que ele, né? Que ele vai ver na aula. E aí a aula não vai ser tão expositiva, ela vai ser mais participativa, porque quando eu sei sobre o que vai falar, eu tenho mais segurança e eu vou conseguir contribuir, né? Claro, e veja, Melânia, que legal que você imagina o seguinte, né? Claro, aí poderíamos também, eu acho que a gente tem que elaborar, pensar sobre isso, né? Você manda no grupo de WhatsApp, toda a turma das escolas do mundo, existe um grupo de WhatsApp da turma. Isso aí já foi, né? Quem não está no WhatsApp está fora do mundo, né? É um ET, né? Porque se a pessoa não está no WhatsApp, ela não faz sentido ela ser uma educadora, um educador, né? Veja só, você manda no WhatsApp da turma, um exemplo esdrúxulo, né? Para nós pensar junto. Tu manda no WhatsApp um link para todo mundo assistir, escutar 5 minutos você falando sobre o tema da tua aula, né? A Suzana é da Artes, né? Vamos lá. Sim. Você vai fazer 5 minutos sobre cubismo, né? Um exemplo simples, né? Que eu adorava estudar isso quando eu estudava artes. 5 minutos sobre o cubismo e eu descubro que o Picasso é um cubista, certo? Isso. Beleza. Mas quem que é o Picasso mesmo, Natália? A professora falando Picasso. Provavelmente, os nossos estudantes vão, além de escutar o nosso podcast, eles vão entrar no Google e pesquisar a vida do Picasso. Se você disser no podcast que o Picasso é uma referência no cubismo e você não falar mais nada dele, só dizer que ele é um autor aí, europeu e tal, eles vão ir atrás do Picasso. Você despertou a curiosidade. Você não precisa deslanchar, falar do Picasso na sala de aula. Você pergunta, o que vocês escutaram? Porque era a preparação da aula, era ter os 5 minutos sobre cubismo. E vocês citou os 3 autores. Provavelmente, ou eles já olharam, ou eles vão te perguntar, né, Suzana? Prof, tu pode falar um pouco mais sobre esse Picasso? Vamos ver. Daí tu começa a mostrar as obras, aí eles começam a perceber na obra o que é cubismo, o que não é. Ou seja, você desperta a curiosidade. Aí me dá interesse ir para a aula, né? Porque tem coisas que eu ainda não sei, que a professora só dá na aula online, só dá na aula presencial, outras ela separa para o podcast, outras ela separa para o canal do YouTube, e aí eu começo a participar ativamente da disciplina de artes, porque a professora está me dizendo assim, olha, na aula é isso, no canal do YouTube é isso, no podcast é aquilo. Então eu preciso acompanhar a professora Suzana. Eu não posso simplesmente não ir na aula, não escutar o podcast, não assistir o vídeo. E dessa forma você começa a gerar um engajamento e uma interação com os estudantes que é muito maior do que, como diz a Melânia, uma aula expositiva. O que tem hoje? Não sei. Como que não sabe? Não sabe porque não faz sentido para ele, né? E aí você conecta esses estudantes e você vai fazer com que eles, com certeza, aprendam mais. E eles vão atrás antes de você falar. Eu acho que isso que é fantástico, viu? Porque os alunos estavam muito acostumados no modelo tradicional de esperar o professor ser o protagonista da produção do conhecimento. Por quê? Porque era assim que a maioria dos professores davam aula. Eles entravam na sala de aula com o livro debaixo do braço. Aí abriam na página 20, tinha terminado, começava na página 21. Piloto de livro didático, a gente chama, né? Não é assim que chama? É assim, tem um livro didático, ele pilotava, né? Ele começava na página 1 e até que dava. Se não terminava também o livro didático, não importava. O problema era dos alunos, ele já sabia o conteúdo. Hoje não. Hoje esse professor não serve mais. Se você que está nos ouvindo, tomara que não, né? Se você é assim, você precisa mudar a partir de amanhã. Hoje nós precisamos interagir,
Porque, como tu disse, Melanie, os alunos estão assistindo, eles estão escutando o podcast dos outros, sobre outro conteúdo. Eles estão gastando 15 minutos por dia, 1 hora por semana, por que não no nosso? Por que não sobre o tema que precisa estudar, que precisa aprender, em vez de ficar, como a gente diz, né, na Hellmann's Airlines, né, viajando na maionese, sobre tudo, menos sobre aquilo que precisa. Aí, no final, a nota é baixa, o aproveitamento é pequeno, tem que passar só no conselho de classe o aluno, porque ele não se interessa pela minha aula, não se interessa pela da Melania, não se interessa pela da Suzana. Bom, talvez se ele não se interessa por nenhuma, talvez o problema seja nós, não ele. Né? Então, nós temos que ficar atentos a isso, né? Na academia, eu vivi isso esses dias. Um professor nos deu uma aula online, numa pós-graduação que eu estava fazendo aqui, como aluno, né? A gente tem que ficar estudando sempre. E ele disse, olha, eu dei uma entrevista na Casa do Saber, que é um canal do YouTube extraordinário, né? Um canal onde só fala os grandes nomes da educação do Brasil e de outras coisas. Eu disse, pô, se esse professor tem uma entrevista no canal do Saber, eu tenho que ir lá assistir. Assisti 2, quando eu vi, eu estava no 3º vídeo dele no YouTube, no canal do Saber, não sei mais aonde, na Fundação Getúlio Vargas. Eu assisti 4 aulas dele antes de ir para aula com ele. E eu descobri que eu estava sendo aluno de um excelente professor a nível Brasil, né? Tive essa oportunidade. Então, se aconteceu isso comigo, é bem provável que se eu falar para os meus alunos que vêm na minha aula de educação ambiental, que eu tenho um livro, que eu tenho um canal de podcast e que eu tenho um canal no YouTube, e digo para eles, assistam 2 ou 3 aulas, essa, antes da minha aula, que vai começar lá em novembro, na pós-graduação aqui na Unichapecó, provavelmente os meus alunos vão assistir. E aí eu não preciso gastar, já que o tempo é curto, né? Eu não preciso gastar 1, 2 aulas introduzindo o tema. Eu já vou no núcleo do meu conteúdo. Olha a vantagem que eu tenho enquanto professor, né? Porque eu já gravei o podcast da introdução da filosofia, da introdução da educação ambiental. Eu já posso ir discutir os princípios, né? Eu não preciso gastar 1 ou 2 aulas com questões introdutórias. Nunca mais na minha vida. Porque os programas, né, já estão aí, né? Eu acho isso muito legal. E claro, né, meninas, nós estamos ainda aprendendo a fazer isso. Nós temos que exercitar isso nos próximos anos para ficar cada vez melhor. Se a gente conseguir fazer isso até só com esses momentos de introdução, já é algo, né? Já é algo inicial. Né? Enquanto educadores, se nós conseguirmos, por exemplo, dar esses princípios em podcast, que seja um princípio de uma aula, um conteúdo que você vai estudar naquele dia, um tema, né? E aí o aluno ouve antes e vem para a aula preparado para aquilo. Como o professor Ivo falou, nós não precisamos passar por toda essa parte introdutória ali, nós, naquele momento, falando para ele, né? E isso é muito interessante. Eu ainda quero fazer uma experiência, gurias, eu ainda não fiz, tá? Vou fazer esse ano. Eu vou mandar um podcast, um vídeo no YouTube e um artigo científico. E eu quero ver desses 3 o que os meus alunos da graduação e da pós-graduação vão me dizer que leram, viram ou ouviram na minha primeira aula. Eu ainda vou... Quem é sua aluna aí já vai ficar, ó... ligado, né? Amanhã vocês não estão aqui. Professora Angélica, minha colega, vai já antenar. Eu aposto ainda que vai ser o podcast. Né? Eu acho que ganha. E o tempo é praticamente o mesmo, né? Você lê um artigo de 15 páginas, vai dar o quê aí? 40 minutos de leitura, 30 minutos, né? Se eu gravar um podcast de 30 minutos e uma videoaula de 30 minutos, qual será que os nossos alunos preferem? Veja que pergunta interessante. Pensei isso agora. Que pergunta interessante. Porque se todos os nossos alunos respondessem, a Angélica achou engraçado, ó, respondessem que querem podcast, gente... Por que nós vamos teimar em enfiar o livro lá na nossa sala de aula? Não estou dizendo que livro não é importante, eu tenho mais de 30 livros, eu acho que fantástico o livro. Mas ele pode ter outra estratégia. Ele pode ser mais no meio, quando o aluno se conectou contigo, né? E aí ele vai ler o artigo, porque ele vai ver que é importante. E ele vai ver também que uma coisa é o conteúdo do podcast, ele não o substitui. Outra coisa é o conteúdo do vídeo no YouTube, ele não substitui o trabalho, que a gente disse, Suzana, do núcleo da nossa disciplina, né? Você não pode ensinar cubismo só pelo vídeo, você não pode ensinar cubismo só pelo podcast, você vai ter que pegar o papel e a tinta e desenhar, pintar, fazer experiência, fazer a vivência, botar a mão na tinta, né? É diferente. Então, nós precisamos encontrar o lugar de cada coisa, porque senão a gente vai pensar assim, como muita gente pensa. Ah,
Eu tendo uma fanpage no Facebook, chega. Eu já sou um professor descolado. Não adianta se você posta uma vez por mês, não adianta, né? Se você cria uma dinâmica de interação, chamando os teus estudantes para lá, criando um grupo da tua disciplina, onde eles podem interagir porque é um grupo secreto, você tem a manha de como é que faz, você posta conteúdo relevante, já está comprovado, as pessoas consomem conteúdo, mas conteúdo relevante. Se ele assiste um vídeo teu, ouve um podcast, 2, assiste 3 e vê que não é relevante, ele nunca mais te assiste, ele migra para outro, porque ele vai assistir, mas vai assistir aquele que importa. É só a gente olhar as pessoas que a gente segue nas redes sociais. Quando começa a virar mais do mesmo, a gente deleta e vai para outra, né? Nós somos um consumidor online do grátis, ele é muito... como é que a gente chama? Ele é muito exigente. Isso, ele é exigente. Ele, assim, ó, ele quer de graça, tudo bem, mas eu quero coisa boa. Não é porque é de graça que pode ser qualquer coisa, né? Então temos que tomar cuidado com isso também. E aí exige de nós um certo planejamento, organização, né? E aí a gente consegue produzir coisas legais. Uhum. Professor, tem uma pergunta aqui. Eu acho que como esse bate-papo tá bem legal, né? Eu já posso te passar uma pergunta que é da Tayane Bacega. Ela pede, professor Ivo, gostaria de saber qual a sua opinião sobre propor ao aluno a criação de podcasts. Maravilhoso, Tayane, maravilhoso. É isso, a gente acha... O que você está falando é o seguinte, Tayane, em outras palavras, não somos só nós os protagonistas da produção do conhecimento e os protagonistas da educação. Tem um livro do professor Carlos Rodrigues Brandão, O que é Educação, que eu acho que todo mundo tinha que ler esse livro, né? Ele diz assim, o professor não é o único protagonista da educação, não é o único que faz educação, e talvez nem seja o melhor. Olha o que ele diz, é bem agressivo nesse sentido. Talvez não seja só o professor aquele que realmente é o protagonista do ato educativo, e não é só ele que faz bem feito, né? Então, cabe sim, Tayane, cabe nós provocar os nossos estudantes, em vez de imaginando possibilidades, né? Em vez de fazer um trabalho para entregar escrito, faz um vídeo, pede um vídeo. Em vez de fazer um trabalho de conclusão da tua disciplina, pede para eles fazer 3 podcasts de 10 minutos falando sobre o que eles aprenderam, que eles não sabiam antes e agora eles sabem porque vieram na tua aula. Olha o desafio. Talvez o aluno vai dizer, não aprendi nada na tua aula. Você falando, não entendi nada. Eu te fiz pergunta, você não respondia. Eu falei para você que não tinha compreendido, você não veio aqui me ajudar. Às vezes a gente não pergunta de medo de ter essa resposta. Agora, Tayane, já pensou você ter o teu canal do podcast e você posta lá o teu vídeo, teu áudio, uma vez cada 15 dias, e nos outros 15 dias intercalados, os teus alunos participam do teu canal do podcast. Podcast não tem nada proibido, não tem censura, desde, obviamente, que você não produza conteúdo que faça mal para os outros. Tem que ser conteúdos geradores de vida, né? Geradores de uma vida, uma sociedade mais justa, mais solidária, mais igualitária. É para isso que a gente produz conteúdo, né? O Ivani acabou de colocar, né? Nosso compromisso é com a transformação, não é com uma educação mais do mesmo, né? Se a gente quisesse mais do mesmo, a gente não fazia vídeo, não ia para a rede social, não fazia podcast. A gente ficava dando aula com o livro, né? Onde que nós paramos mesmo? Página 20. Então tá bom, hoje é a página 21. Isso é uma educação tradicional que não serve mais, né? Então, nós precisamos se abrir. Eu acho que a Tayane está correta, porque isso também desperta a curiosidade dos estudantes com coisas novas. Os alunos querem sempre novidade. Não dá para dar uma aula show por dia, mas a gente tem que apresentar algum tipo de inovação. E o podcast pode ser uma coisa, o canal do YouTube pode ser outra, né? Como eu digo, as redes sociais, os grupos no Facebook pode ser um outro canal importante. O Instagram agora está com um grupo que você pode selecionar, né? A postagem só para amigos especiais. Então é uma outra possibilidade de você entregar conteúdo exclusivo para um grupo de alunos, por exemplo. Tem gente cobrando para entregar conteúdo exclusivo, né? De vários tipos de conteúdo. Se funciona para eles, por que não funciona para nós, professores? Um grupo exclusivo de 20 amigos, que são os meus 20 alunos, e eu entrego lá um post por dia. Gente, isso é pedagógico. Isso tem possibilidades. Então, acho que a gente pode, sim, instigar os nossos alunos a fazer. Agora,
Um detalhe, né, Tayane, bem legal aqui a tua pergunta. A gente ensina muito mais pelo exemplo do que com as palavras, né? Então, se eu não tenho podcast, como é que eu vou pedir para ele fazer podcast? E ele vai ter dúvida. Daí como é que você vai tirar essa dúvida se você não fez, se você não foi para o campo de batalha, se você não fez a experiência? Se você diz para eles, criem um grupo no Facebook. Aí eles dizem, professor, eu fiz isso, mas o grupo não foi criado. Você tem que saber por que o grupo não foi criado. Então você tem que fazer a experiência de ter grupo no Facebook para postar com os alunos. Então aí você faz pelo exemplo. Eu acho que a melhor forma de educar é a gente... Eu tenho um ditado popular, né? As palavras comovem, mas os exemplos arrastam. Então, acho que vamos educar. Vamos fazer primeiro o podcast, primeiro o canal no YouTube, primeiro o grupo no Facebook, para depois pedir para os alunos fazer. E a questão do podcast também é até para aquele aluno, né? Como a pergunta da Tayane era se poderia, né, utilizar com alunos, até aquele aluno que, quem sabe, é um pouco mais tímido, né? Tem mais dificuldade com o vídeo, né? Que muitos, né? Nós vemos assim que o adolescente ele não gosta muito das câmeras, né? Não são todos que gostam. Tem uns que gostam, quando gostam mesmo, né? Mas tem alguns que não são muito da câmera, assim, né? Da imagem e tal, né? Nós vemos isso pelas aulas online, aquele monte de câmera fechada, né? Eles não abrem a câmera, né? Eu não sei com a prof. Melânia no ensino médio, mas no ensino fundamental, principalmente nos anos finais, nós temos muito esse problema, em que eles não querem se expor. Então, a questão do podcast é uma excelente ferramenta também para esse aluno, né? É uma ferramenta a mais. Quem sabe quando você propõe o vídeo e aqui você sabe que naquela turma tem aquele aluno que não tem muita afinidade com o vídeo, você pode propor como um plus aí o podcast, né? Pode estar colocando uma segunda opção para esse aluno. Isso é muito importante, Suzana, o que você está dizendo, porque olha só, podemos ver por nós aqui, nós que estamos aqui falando, né? Nós três estamos na frente de uma câmera, né? Falando com as pessoas. Claro, cada um está na sua casa agora, né? A gente está tranquilo. Mas veja bem, talvez nenhum de nós três poderia, né, ter domínio de escrever bem. Né? A gente fala bem na câmera, mas não escreve bem. A gente pode talvez fazer um bom podcast, mas não ser um bom vídeo, né? Ser bom no vídeo. Tem gente que é muito bom no texto e não é bom no vídeo. Então, eu acho que a Cristiane estava falando aqui, né? A gente precisa descobrir no que a gente é bom, tá? Se você é bom no texto, talvez até mesmo respeitar as diversidades dentro da sala de aula, né? Olha, gente, o trabalho final é ou um podcast, ou um vídeo, ou um texto. Você que escolhe. O tema é X. Olha que excelente. Os alunos se expressem da melhor forma possível, dentro daquilo que eles acham melhor, que eles se dão bem, né? E aí você consegue ter dos estudantes o melhor deles. E é isso que nós queremos, né? A gente não, às vezes a gente formata demais, né? Tem que entregar um texto de 3 páginas, espaço 1,5, times 12, margem 2 centímetros. Aí, bom, para Mariazinha tá perfeito, né? Ela escreve todo dia, ela lê 10 livros por mês, ela vai gostar de fazer isso. Mas e o menino lá que é mais tímido, né? Que tem uma história de vida diferente da Maria, que os pais não tiveram dinheiro para comprar um livro por mês para ele, ele não pôde ler, não porque ele não quis, ele até gosta, mas ele não tem condições, porque as condições socioeconômicas dos nossos alunos, socio-históricas, são muito diferentes. Você falou do ensino médio, da educação básica, eu dou aula no ensino superior, tu acha que todo mundo abre a câmera para mim? Parece que todo mundo tem os melhores equipamentos, as melhores internet em casa. Não é verdade. 5, 10% abre a câmera. 5, 10% tem o equipamento, tem a internet boa. Os outros não têm. Nós descobrimos, a duras penas, que muitos dos nossos alunos da UNO Chapecó só acessavam a internet banda larga na UNO Chapecó. Em casa eles têm o 3G. E aí eu brinco, o meu telefone é o iPhone 10, o dele é o iPhone 1, o meu é o A10 da Samsung, o dele é o A2. E aí, como é que você faz, professor? Você trata como se todo mundo tivesse o último iPhone, o último Samsung, o último Motorola, ou você pergunta primeiro? E aí, Paulo Freire é o prato cheio, né? A pedagogia da pergunta, da empatia,
da sensibilidade, da afetividade. É para isso que a gente trabalha. Não numa perspectiva onde eu nivelo por cima e os que estão por baixo que se virem. Se não passar foi o problema dele. Não, talvez ele foi reprovado por causa de você, professor, professora, que não teve a sensibilidade de descobrir que numa sala de 20 alunos, você tinha 5 acessando a internet em casa, os outros 25 acessavam na universidade, acessavam na escola. O que você faz com isso? Você tem que dar um jeito, né? Você que é professor. O papel diretivo é nosso, né? Sempre. Uhum. E essa questão, muitas vezes, do professor também formatar muito, né? Até aquela questão de conhecer, né? Eu conheço o texto ali, mas eu não conheço o podcast, eu não conheço o vídeo. Se ele precisar fazer um canal no YouTube, eu não sei orientar, né? Então, eu nem vou pedir. Então, claro. Eu nem vou pedir para ele fazer, porque eu sei só ler o texto e corrigir aquele texto. Aí, certo, errado, 2 R's, 2 S's, parágrafo e tal, né? A concordância ali toda que precisa ter, né, prof. Melânia? E aí, mas eu não sei, e como que eu vou dar outras opções se eu não sei? Né? Exato. Então, tem essa questão também, muitas vezes não surge a oportunidade, assim, essa diversificação, porque nós mesmos não sabemos, né? Então, por isso que nós precisamos estar antenados, né? É verdade, é verdade. E a questão, assim, quando o professor fala, mas eu não sei, mas eu não aprendi isso e tal, eu acho muito importante quando o professor Ivo diz assim, começa no seu... Eu assisti todos, professor, viu? Eu assisti antes. Começa, né? Depois você melhora, depois você... porque, assim... Enquanto você não começar, enquanto você estiver na tua zona de conforto, ali, enquanto você não se dispor a abrir a mente e a buscar, você não vai mudar, né? A gente só muda a partir do momento que você se dispõe a fazer. Então, vou passar por vergonha ou por alguma coisa, né, que tenha um pouquinho de receio, mas depois que foi, você pega o bonde aí e vai embora, né? Sim, isso é verdade. Olha, quando eu comecei a estudar o podcast em março, abril, eu projetei assim, bom, eu vou continuar estudando, eu vou organizar. Aí o pessoal lá da escola do podcast, o Edward e o Jefferson, dizia assim, tem uma planilha que você preenche, você se organiza. E eu comecei a estudar com afinco, né? Fiz a escola do podcast, depois fui para a academia do podcast, e estamos lá, né? Aprendendo bastante com eles. E aí eles fizeram o desafio. Vamos botar o podcast no ar essa semana? Eu pensei assim, bom, mas essa semana? Essa semana não, né? Fazia um mês que eu estava estudando, 1 mês e meio só. E eles disseram assim, olha, você vai esperar o quê? Esperar estar pronto? Esperar saber tudo? Esperar que alguém venha te ajudar? Não é assim que funciona. Então, assim, e aí em 3 dias eu coloquei o primeiro podcast no ar. Eu sentei na frente da câmera, que eu faço conectado, né, o podcast com o meu canal no YouTube. Eu sentei na frente da câmera, eu entrei em contato com 2, 3 amigos, porque o meu podcast é de entrevista, né, sobre educação ambiental e ecopedagogia. Eu entrei em contato com 2, 3 amigos, para minha surpresa, eles aceitaram participar, né, claro, eu falei que ia ser um baita de um evento, né, um canal no YouTube, todo mundo acha que é uma coisa extraordinária, com 10 milhões de seguidores, né, um podcast, então o pessoal topa. E, de repente, eu estava com 3 entrevistas agendadas, eu não tinha nenhum podcast no ar, e eu fiz o meu de abertura. Então, já tinha 4 programas agendados que só faltava fazer, né? Então, assim, e aí, em vez de eu botar o podcast no ar em setembro, que eu tinha a perspectiva de botar aqui perto do meu aniversário, Semana Paulo Freire e tal, não, eu comecei na última semana de julho. Eu já estou com o podcast número 15 e eu já tenho 2 agendados para frente, porque eu sempre faço mais do que a semana, para evitar de ter problema, né, de não fazer uma semana e aí não gravar. Por exemplo, essa semana eu não gravei nenhum ainda. Vou gravar 24, semana que vem. Então, faz com que a gente se organize. Então, isso é verdade, Melânia. Não espere estar pronto. Tem um ditado na internet que a gente usa que é feito é melhor que perfeito. Começa. É só fazendo que você vai perceber os erros, se o tempo tá bom, se o áudio tá legal, se a edição tá ficando bacana, se a abertura condizente, né, com aquilo que a gente tá fazendo ou não. Aí você pede ajuda para alguém que entende mais. Aí eu tenho o prazer, o privilégio de ter uns amigos jornalistas tal aqui no curso, né, da universidade. A gente pede para dar uma olhada e tudo mais.
E o Ivânio coloca uma coisa aqui fantástica, né? Hoje, se você botar no Google ou você botar no YouTube o que é um podcast, como colocar um podcast no ar, gente, 1000 respostas diferentes, né, de como fazer. Eu fiz isso, fiz muito, assisti no começo, então a gente consegue. E aí nós temos que, nós aqui, que estamos todo mundo aqui assistindo, muita gente comentando que tá legal, que tá bacana, então beleza, o desafio tá feito. Até sexta-feira dá para botar um podcast no ar. Hoje é terça, né? Tem quarta, tem quinta e tem sexta. Você tem 3 dias para parar durante 10 minutos, baixar o aplicativo do Anchor, dar o play e botar teu podcast no ar. O que está faltando para você? Se faltava alguma coisa, se faltava alguém te desafiar, dizer que você não é nada se você não fizer até sexta-feira, que você é um professor que vai do século passado, se você não fizer até sexta-feira, eu já disse. Então pega e faz. E aí faz e me marca, manda para Melânia, manda para Suzana, manda para o Ivânio, manda para a Juscelia, para o Juliano, para a Franciele, para todo mundo que está aqui, e diz assim, olha, eu aceito o desafio, porque a vida é de quem se desafia. Os professores que vão fazer a transformação da educação, que vão ajudar os estudantes a aprender mais, serem melhores, e aí nós construímos, estudantes melhores, constroem uma sociedade melhor no futuro, são aqueles que se desafiam a fazer diferente, não aqueles que fazem sempre a mesma coisa. Então, o podcast é uma barbada. Claro que não vai ficar perfeito o primeiro, vou dizer, ó, escuta o meu lá para ver. O 10º tá bem melhor que o primeiro, né? E quando tiver o 100º, vai estar melhor que o 10º. Mas eu tô fazendo. Tá? E isso não me torna melhor. Agora eu digo, meninas, Melânia, Suzana e colegas aqui, se vocês fizerem isso uma vez por semana, vocês vão viciar, tem efeito colateral, né? Você vai viciar, você vai querer fazer toda semana, as pessoas vão te reconhecer por isso, vão dizer, poxa, parabéns, o que você está fazendo é muito legal. Os teus alunos vão te chamar e dizer que é muito bacana e vão te abraçar antes de você entrar na sala de aula, dizer que escutaram o podcast, que assistiram o vídeo, tá? E aí, provavelmente, tomem cuidado, provavelmente o teu salário vai aumentar. Professor, eu acho muito importante, assim, porque a gente teve, logo que começou a pandemia, então, migrar aí para a sala online, enfim, todo o processo que ocorreu, a gente escutou de muitos professores aquele medo, aquela repulsa de que agora a tecnologia vai substituir o professor e tudo mais, né? E eu ouvia de ti que a tecnologia não vai substituir o professor, né? Mas o professor que não estiver, né, de bem com essa tecnologia, que não souber usar nas suas aulas, vai ser substituído por outro melhor que sabe usar, né? Então o medo não é você ser substituído pela tecnologia, mas por outro melhor que você, né? Sem dúvida, Melanie, você fala, eu acho que isso não é uma verdade porque eu acho isso, né? É uma verdade porque eu estou vendo isso acontecer, né? Eu vejo isso na universidade e eu transito muito pelas escolas por causa das minhas pesquisas, nas formações de professores, e eu vi muito isso. O que acontece? Tudo aquilo que é repetitivo, que é sempre igual, vai ser substituído ou por um software ou por uma máquina. Então, se eu sou um professor que faz sempre igual, fala sempre a mesma coisa, aplica sempre a mesma prova, lê para os alunos sempre o mesmo slide, eu não preciso mais ir para a sala de aula. Eu posso gravar minha aula uma vez, isso é até mais econômico, né, para as instituições de ensino, eu gravo uma vez e eles reproduzem esse meu vídeo. Ou eles gravam o meu áudio e reproduzem meu áudio para os alunos. Os alunos não precisam ir na minha aula, porque é sempre igual. Por que eu vou fazer de novo? Então, nós seremos substituídos, porque a educação tem um detalhe aqui que é diferente, né? Na educação, não dá para fazer sempre o mesmo. Porque o que aconteceu no ano passado, o ano de 2019, nós podemos comparar com o ano de 2020? Não. E se nós pegar 2018, que não teve pandemia, foi igual a 2019? Não. Então, eu dou aula de filosofia. Olha só, eu não posso vir para a sala de aula falar a mesma coisa que eu falei no ano passado. Suzana, você é professora de artes. Não foi produzido arte nesse último ano? É óbvio que foi. Tem coisas novas para a gente ver? É óbvio que tem. Né? Então, assim, não existe nenhuma disciplina
que não tenha coisas novas todo ano. Portanto, na educação, essa possibilidade da gente inovar todo ano, seja no conteúdo, na metodologia, no jeito de fazer, na relação com os estudantes. Olha, gente, o ano passado não tinha TikTok. Esse ano é uma febre. Eu não entrei, né? Mas tem gente que entrou e adorou. O ano que vem, vocês acham que não vai ter um aplicativo novo? Daqui 2 anos, eu acho que não vai ter uma estratégia online nova. Esse StreamYard que nós estamos usando aqui, no ano passado nós não usava. Nós nem sabia o que era. Nós não tinha ferramenta online gratuita, eficiente como é essa, para nós transmitir no YouTube. Nós sofria muito com isso. E agora está resolvido. Então, na educação, a gente vai ser substituído, você falou muito bem, Melania, eu acho isso, por alguém que avança, que avançou e que passou na nossa frente, tá? Porque não vamos se enganar. A educação também é disputa, né? A educação também tem esse processo onde a gente precisa sempre se formar. Quem acha que fez 4 anos de graduação de pedagogia, artes, filosofia como nós e nunca mais precisa estudar, é isso, vai ficar para trás com quem estuda, com quem avança, com quem se atualiza. Isso é fundamental a gente pensar também, né? Do ponto de vista da formação continuada e permanente de nós professores. Uhum. Somos eternos alunos. Uhum. Tem o professor Juliano Cavalcante, eu acho que ele é do Rio Grande do Sul, acho que é Passo Fundo, pelo que eu li, e ele falava no comentário ali de que hoje o professor aprende junto. E aí a gente retoma, né, a questão de que o aluno hoje é o centro, né, dessa aprendizagem, ele não é mais o ouvinte, né? Então o professor ou atualiza, né, sai desse tradicional, ou ele corre o risco de ser substituído. E às vezes nem é substituído por uma outra pessoa física, mas substituído pelo fone de ouvido do teu aluno que vai estar lá na tua aula, né, dentro da sala, mas com o fone, porque ele prefere ouvir outro do que ouvir você. É isso. Nós temos que tomar cuidado para não ser obsoleto, né? Para não nos tornarmos obsoletos. Porque, claro que tem uma carga, né, de um conjunto de fatores que tensionam o processo educativo, e aí tem o professor Uber, que a gente não pode aceitar essa estratégia, né, vamos chamar assim, banalizar a profissão docente, né? A gente fica em casa, qualquer hora me chamam para me dar 1 hora aula. Isso é desumano, né? Isso não gera dignidade para a profissão docente. Agora, por que isso é possível? Porque talvez muitos de nós somos pessoas que só dão aula. A gente não tem uma conexão profunda, um compromisso com a construção do conhecimento, com a nossa profissão, com a organização, com a luta dos professores. A gente tem que ficar atento nesse sentido, né? Senão, realmente, né? Se nós saímos de casa achando que a gente vai dar aula para ganhar o salário, isso é uma pequenez, né? A gente se apequena. Aí, claro, daí a gente vira um professor que ganha salário. Agora, se a gente olhar a nossa profissão como uma função social extraordinária, que forma todas as outras profissões, isso não é pedantismo, isso é realidade, né? O médico, o engenheiro, o professor e os outros professores se formam nas mãos dos professores. Portanto, nós precisamos ficar atento a isso, né? E aí, talvez, estratégias como essa que nós estamos falando hoje à noite aqui, gastando o nosso tempo com isso, vai fazer com que mais gente se sensibilize com isso e, portanto, a gente vai estar se autoajudando, se autotransformando como professores cada vez melhores, né? Perfeito. Professor. Nossa, só esse desafio já deu uma animada. Eu já me senti bem animada, Melania. Olha, sexta-feira, quem sabe? Professor, eu vi, a Cris citou aí o Anchor, o aplicativo Anchor para produção de podcasts. Uhum. Qual aplicativo que o professor assim indica aí, professores que estão aí nos ouvindo, que queira começar, né, com essa produção? Eu basicamente acho que na produção do podcast nós temos dois estágios, tá? O estágio primeiro, que é o mais simples e é realmente muito simples, é baixar o Anchor no celular ou entrar pelo computador e fazer pelo Anchor. Eu faço pelo Anchor, tá? Dá para comprar plataforma, dá para alugar por mês, inclusive é muito baratinho, acho que 20, 30 reais por mês, dá.
mas o Anchor faz praticamente a mesma coisa. O Anchor antes não agendava, tinha algumas coisas que a gente não tinha como fazer. Hoje ele já está praticamente completo, tá? Ele já joga para os grandes agregadores, que a gente chama, está funcionando super bem. O segundo estágio é a gente aprender a editar o áudio, né? Que é não só fazer ele direto no aplicativo, mas você gravar, por exemplo, no gravador do teu celular ou do teu computador, e aí tem um outro software, eu uso o Audacity, né, que é muito simples de usar, tem vídeos no YouTube ensinando como usar, e você fazer a edição, com a abertura, né, cortar as gaguejadas que a gente dá no meio, e fazer o fechamento. Quando a gente faz esses 2 estágios, está pronto, né? Daqui para frente, daí é profissional, daí é o cara que quer criar efeitos sonoros, quer colocar música de fundo, e é outro estágio, que daí já é mais profissional, que daí já é um estágio que a gente entra quando a gente quer monetizar o nosso podcast. Quer dizer, eu quero ganhar dinheiro com o podcast. Aí é outro estágio. E nós, professores, podemos ir para esse estágio. Esse que eu acho que daí é o terceiro e último, né? Depois que você tem um podcast profissional, que tem milhares de pessoas te ouvindo toda semana, tem gente te procurando para patrocinar o teu podcast, aí você já profissionalizou, e aí mas eu acho que leva tempo para isso. Nós, professores, podemos ficar no primeiro, que é dar o play e gravar. Se você quer fazer vinheta de abertura e fechamento, você faz isso em 60 dias, tá? É bem tranquilo, não tem problema. E aí isso a gente só precisa do aparelho do celular para fazer, ou o nosso computador, que basicamente são 2 equipamentos que todos nós temos, né? Perfeito, professor. Tem umas dúvidas aqui. Alguns eles não sabem exatamente o que é o podcast. O professor poderia só dar uma pincelada, já estamos a 1h15 conversando, né? Sim. O tempo voa. Dá uma pincelada no como fazer um podcast, no como fazer, onde ele vai ficar armazenado, como que ele funciona, né? Porque daqui a pouco alguns podem pensar apenas um áudio, enfim, né? Eu acho que essa explicação vai ser bem válida. Perfeito. Basicamente funciona assim. E aí, claro, né, gente, não é uma coisa espontânea, né? Você não pode dar o play e dizer assim, agora deixa eu ver o que eu vou falar. Não sei se eu falo na filosofia, se eu falo sobre o Platão ou se eu falo sobre o Aristóteles. Não é assim. Você tem que minimamente fazer um script no teu caderno com 4, 5, né, no papel, 4, 5 tópicos sobre um tema específico, e aí você organiza a tua fala. Essa fala pode durar 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. No meu caso, que eu faço entrevistas online, dura geralmente 1 hora. 45 minutos a 1 hora eu vou finalizando com o meu entrevistado, de modo que ele já vai terminando a fala dele, e os meus podcasts têm mais ou menos 1 hora, tá? Então, você grava o áudio, eu faço assim, tá? Vou falar o que eu faço. Você grava o áudio, aí no meu caso, que eu gravo no YouTube, para deixar no canal do YouTube, eu baixo o áudio dessa entrevista, e aí eu edito ela. Eu estou nessa segunda fase, né? Eu não estou só na fase da gravação, estou na fase da edição. Eu edito com uma abertura, a gente chama de vinheta, né? Uma abertura que introduz, diz o que é o canal, para que ele serve, o que ele está produzindo. Depois vai a toda a entrevista e no final eu faço um fechamento, que também é uma vinheta, que eu chamo para as redes sociais, digo que é para seguir no YouTube, que é para ir para o Instagram e tudo mais. Quando termina esse processo, você sobe esse áudio para a plataforma que distribui o teu podcast. Veja que interessante. Eu subo no Anchor, né? A gente estava falando aqui do Anchor. O professor Luciano está falando do Speaker, também é muito bom e é muito parecido, né? Muito semelhante. E é bacana também, você pode escolher. Ambos fazem essa distribuição, tá? Porque quando você sobe o áudio no Anchor, ele vai jogar para o Spotify, porque ele é do Spotify, né? Automaticamente. E aí você faz os links com o Google, com o Apple Podcast, que você estando nessas 3 plataformas, você já está no mundo inteiro, né? Só para você ter uma ideia, eu tenho gente dos Estados Unidos, da Bélgica, da Argentina, da Alemanha, que eu não sei nem quem são, que escutam o meu podcast, né? Então, assim, você vai ficar muito surpreso quando começar a produzir. Por quê? Porque a pessoa vai lá no YouTube ou no Google e procura ecopedagogia. Aparece vídeo, aparece texto e aparece o meu podcast. Então, a pessoa, minimamente por curiosidade, ela vai começar a escutar. E eu sei se ela escuta inteiro, se ela escuta pela metade, porque você tem as informações dos teus episódios dentro do aplicativo, tá? E aí, quando você sobe ele, o Anchor, ele distribui o teu áudio
o teu programa, vamos chamar assim, como se fosse um programa de rádio, né? Para esses agregadores. Então, se você entrar no Spotify, você vai ver meu podcast. Se você ir no Apple Podcast, lá no teu iPhone, você vai me encontrar. Se você ir no Google Podcast e você digitar Ecopedagogia, vai aparecer meu podcast. Então, isso é simples assim. Grava, edita, sobe no aplicativo, no meu caso é o Anchor, e ele distribui para os agregadores, que são, digamos assim, é como se o Apple Podcast guardasse um link, né? Que quando ele clica naquele link, aparece o meu áudio e ele pode escutar. É simples assim. E a pessoa que escuta pode fazer download, pode salvar, pode apertar no botãozinho seguir e assim por diante, né? Simples assim. Professor, e ali, por exemplo, eu nunca fiz um podcast, quero fazer agora, né? Tem vários professores aqui que ou não conheciam, né, ou são iniciantes nesse tipo de mídia. Então, assim, utilizando o Anchor, ele também, se ele for fazer um podcast rápido, de 3, 4 minutinhos, fazer um teste, né? Então, ele utiliza no Anchor mesmo para gravar, e ali também ele consegue colocar uma imagenzinha de abertura, se ele não quiser fazer todo esse processo, né, como o senhor já está na segunda fase e tal, ele também consegue colocar ali uma imagenzinha de abertura para que quando ele disponibilize para o aluno também apareça, né? Sim, o Anchor possibilita fazer algumas edições já. Isso aí. Também pode colocar uma musiquinha de fundo, né? Alguma coisa que tem ali disponível e tal. Então, eu acho interessante é tentar, né, professor? É isso, tem que instalar o aplicativo, você não precisa botar no ar os teus testes. Você instala o aplicativo, ou baixa no teu computador, instala ou abre no teu computador, cria uma conta, e aí você faz testes. E você só sobe no agregador, no Spotify e nos outros, quando você achou que tá legal, né? Então você pode gravar uns 2, 3, né? E depois subir só o que você achou que ficou melhor, né? Você não precisa subir todos, né? Não precisa... Claro. Pode até fazer um teste, no caso, no gravador de voz do celular, né? E aí você vê ali quantos minutos durou, ali você faz uma preparação, né? No próprio, né? Na própria mensagem, ali você pode gravar um áudio. E aí você vê como ficou seu conteúdo, o que tem que mudar, né? São dicas, acho que práticas, porque quando complica muito, a gente não quer fazer, né? Então, acho que iniciando pelo básico, e aí, sim, o importante é começar, né? Como o professor o Eduardo Schmitz falou lá na live, o importante é começar, né? É dar esse primeiro passo, e aí você vai aprendendo, vai descobrindo, né? E uma pessoa falou no chat, né, que a Melânia citou, que é importante o professor aprender com o outro professor também, né? Estar aberto. Eu, por exemplo, não conhecia o podcast nem de imaginar que existia, né? Foi uma professora da escola, né, que já trabalhava desde o início do ano, e ela me falou, né, ela colocou para os alunos, e eu falei, o que é isso? Qual que é o aplicativo? Fui lá, eu chamei ela para conversar no privado. Qual é o aplicativo que você usa? Me ensina, é fácil, tal. Então, o básico é muito simples, né? A professora Angélica, né, que da minha escola, quero mandar um abraço para ela, porque ela que me iniciou no podcast, ela que foi a primeira lá da escola. E é muito bom, é muito... Então, assim, aí você vai evoluindo, né? Você vai evoluindo, vai aprendendo mais, vai colocando uma imagem diferente, fazendo a vinheta. Então, isso é tudo um processo, né? Claro, é como dar aula, né? Se a gente lembrar como que a gente começou, né? É óbvio que a nossa primeira aula, segunda aula, não foram as melhores aulas que a gente deu na vida, né? E fazer o podcast, fazer vídeo, ir para as redes sociais e ter presença online é a mesma coisa. Você adquire experiência, você aprende aquilo que não funciona, você descobre aquilo que dá mais certo, mas é isso, só fazendo, né? Se você não der aula nunca de filosofia como eu dou, talvez você nunca vai aprender o que os alunos mais gostam de ler, qual o autor que funciona melhor, quais são os textos que geram mais sinergia para a leitura. No podcast, no vídeo é a mesma coisa, você vai experimentando, você vai fazendo o primeiro, fazendo o segundo, testa de 5 minutos, testa de 10, testa de 15, faz sozinho, faz em dupla, faz semanal, faz quinzenal, e depois você, de uns 10, 15 episódios, você tem
um modelo que funciona, que fica melhor, que os alunos aceitam melhor, que os teus colegas aceitam melhor, e a partir daí você tem, digamos assim, a estratégia que você deve seguir usando pelos próximos 12 meses, 24 meses, e aí você que vai definir, né? Isso mesmo. Professor, mais uma dúvida. O professor Juliano pede quais foram as principais dificuldades no teu primeiro podcast? Boa pergunta, Juliano. Olha só, eu primeiro fiquei na dúvida se eu devia fazer, né? Porque eu pensei assim, a dificuldade era essa mesmo. Será que eu vou ter conteúdo semanal para entregar? Essa foi a minha dúvida, assim, né? Eu pensei, porque eu não queria começar e parar, né? Então eu me organizei, né? Fiz um primeiro de 15 minutos, que curiosamente é o que o pessoal mais escutou, né? O que mais tem audiência, é que eu também divulguei nas redes sociais e tal, né? Mas a primeira dificuldade era isso, eu estava aqui bastante em dúvida qual seria o conteúdo do meu podcast. Será que eu ia para o ramo da ecopedagogia? Será que eu faria um podcast freiriano? Será que eu faria um podcast sobre livro? Será que eu faria um podcast sobre carreira acadêmica? Eu não sabia certo, porque eu estava produzindo alguns conteúdos nos últimos 2 anos que permeavam um conjunto de conteúdos, um conjunto de temas, né? Então, primeiro foi o medo de começar 2, 3 programas e depois acabar o conteúdo. E isso é sério, gente. A gente acha que sabe um monte de coisas sobre o tema que a gente fala, mas quando a gente vai começar a gravar vídeo e podcast, às vezes esgota rápido. Então, eu usei a seguinte estratégia: eu vou entrevistar pessoas, e aí eu tenho rede, né? Eu conheço muita gente. Bom, eu devo ter uns 50 amigos que, se eu convidar, vai dar 50 episódios, né? E nesse tempo de 50 semanas, eu vou conhecer outras pessoas, né? Eu posso convidar a professora Suzana agora, posso convidar a Melânia a fazer um podcast comigo, eu posso convidar o Luciano, lá de Passo Fundo, fazer um podcast comigo, o Juliano, né? Então, assim, aí eu consigo estabelecer redes e seguir produzindo. Esse foi o meu grande medo. E eu também fiquei na dúvida se ia ter aceitação, né? Se os colegas, os estudantes, será que eles iam gostar? Será que eles não iam achar exagerado? Será que não seria algo, um tiro no pé? Talvez, assim, um tiro que ia sair pela culatra, né? Achando que ia estar fazendo grande coisa, uma coisa legal, e no fim das contas ninguém ia dar bola. E, vou dizer para você, Juliano, né, que perguntou, é incrível como isso reverbera na nossa carreira profissional, né? Veja, eu estou hoje à noite aqui porque há 15 semanas atrás eu iniciei um podcast. Eu estou aqui hoje falando para vocês por causa disso. Se eu não tivesse iniciado, talvez a gente não ia se conhecer, né? Talvez a gente não ia interagir como a gente está interagindo. Então, como dizer assim, vai com medo mesmo, né? Vai na dúvida, vai, mas começa. O ideal é não parar, né? Ou cria uma estratégia de fazer uma série de 10 episódios, aí para um mês, gera expectativa, né? Vai para a segunda temporada, que nem série do Netflix, né? Faz uma temporada, para um pouquinho, gera expectativa e dá sequência depois, né? Mas é bem tranquilo, não dói. Perfeito, professor. A gente tinha combinado aí a nossa 1h30, então o tempo voou, foi sensacional, foi um prazer te ouvir. Uma pessoa muito sábia, né? A gente fica ali querendo sempre mais. E eu acho que o bom dessa nossa 1h30 vai ficar essa sensação de quero mais, quero ouvir ele de novo, né? E aí fica a dica para o pessoal seguir lá nas redes sociais. O professor tem o canal Ecoterapia, né? Tem a comunidade do Face, a comunidade é Comunidade Voar, né? Isso. Eu acho que assim, é como tu diz, né, Melania? O que a gente faz? A gente tá no online, né? Então, assim, tem o canal no YouTube, eu tenho 2, inclusive, um com o Ivânio, né, que eu faço junto, que é o TV Livrologia, que é o canal da editora. Lá tem live semanal, toda quarta de noite eu tô fazendo live, e toda segunda de manhã às 10 horas. Então, segunda de manhã às 10 horas e quartas às 20 horas, tem live no TV Livrologia. A TV Ecopedagogia geralmente é na quinta-feira que eu coloco a entrevista, né? E Facebook, Instagram, né? Aí você entra lá, me procura. Eu tenho um grupo que é o Método Voar, né? Então, quem quiser conhecer um pouco mais sobre essa metodologia, é ali que eu produzo conteúdo, inclusive sobre podcast, né? Tanto nos canais quanto nas redes sociais. Professor, nós temos então um sorteio, né? Podemos fazer o sorteio? Podemos sim. Eu prometi que ia sortear um livro com as meninas, né? Então tá aqui, né? O meu livro, eu nem lancei ainda, vou lançar na semana que vem, numa live da semana que vem,
que é um livro sobre a concepção de Paulo Freire na educação, né? Então, Pedagogia do Ser Mais, eu vou mandar sem custo nenhum pelo correio, a Melanie vai fazer o sorteio e ganha o meu livro, né? Isso. Eu só vou abrir aqui, eu tenho a lista dos professores inscritos. Vou compartilhar a minha tela com vocês para nós fazer o sorteio online, e aí a gente já vê quem é a pessoa, vemos se ela já está aí com nós, né? Legal. Se ela ficou até o final com nós. Só abrir aqui. Olha as ex-alunas aí, professor Ivo. Viu? Tatiana Sovrani, grande amiga também, Tati, um beijão para ti. Ex-aluna do professor. Que legal. Um abraço, Tati. Todo mundo está conseguindo ver o número sorteado? Número 10? 10. Número 10. Eu tenho aqui já a minha lista, só tirar a minha tela para que a gente fique bonitinho aí. O número 10, Adriana Aparecida Ribeiro Verrucchi. Eu acho que é esse o nome, é o sobrenome, né? E ela estava aqui antes, a Verrucchi, viu? Eu li esse sobrenome antes aqui. Estava assim. Então, a professora Adriana pode entrar em contato comigo, ou com a prof. Suzana, ou com o GG Xanxerê, com a prof. Celoí, ela está aqui no chat também, que aí nós combinamos com o professor Ivo o endereço para ele mandar. Gente, e olha que legal, o livro que vai ser lançado semana que vem, né? Nossa. Ainda. Então, aí em primeira mão para quem ganhou, né? Parabéns aí, professora. E para quem não ganhou... Parabéns. E para quem não ganhou, não precisa ficar triste, porque na descrição do nosso vídeo aí, da nossa live, vocês têm o link de 5 livros que o professor deixou disponibilizado para serem baixados gratuitamente. Então, depois vão lá na descrição e baixem os livros de vocês. E a gente fica muito grata, professor, por ter disponibilizado o seu tempo, os seus livros, né? E a gente fica aí esperando, né? Mais uma vez, para nós poder te ouvir, que é um grande prazer. Eu que agradeço, meninas, o convite, fico muito feliz. Eu tenho falado sempre por aqui, com toda a humildade do mundo, que o meu propósito é ajudar os professores e professoras a gente ficar conectado com o tempo que nós vivemos. E isso exige de nós alguns aprendizados novos. YouTube, vídeo, post, publicação de livros e podcast faz parte do mundo atual. Portanto, nós, professores, não podemos ficar de fora. E tomara que uma live como essa ajude muita gente a ficar instigado, né? A começar a produzir podcast, e daí manda pra gente, né? Eu convido todo mundo a seguir lá no Instagram, especialmente no Instagram, porque o Facebook já tá lotado. Vai lá no Instagram, segue a gente, vamos continuar dialogando, manda um direct, não se acanha, né? Interaja, é assim que a gente cresce, porque eu também aprendo muito com vocês. Muito obrigado mesmo, agradeço muito. Também gostaria de agradecer, né, professor Ivo? Nossa, um privilégio realmente, né, nós estarmos aqui ouvindo, né? Nós que não somos suas alunas, né, temos esse privilégio. Tínhamos várias alunas suas, mas nós que não somos suas alunas, tivemos esse privilégio de conversar contigo, né, sobre um tema tão importante, algo novo, né, que não é tão novo, porém novo, né? Isso mesmo. E eu espero que novas oportunidades aconteçam, sim. Muito obrigada pelo seu tempo, né? Que nós sabemos que aí não é fácil encontrar tempo na sua agenda, né? Então, muito obrigada por esse espaço. Maravilha, eu que agradeço e fico à disposição aí para a gente seguir dialogando. Então, até mais. Boa noite a todos. Fiquem bem. Tchau, gente. Tchau. Tchau.